Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos trabalhar justamente um conceito que representa justamente um instrumento, uma ferramenta que é indispensável ali nas práticas do cotidiano de gestão numa organização. Ela é extremamente necessária, indispensável para que quem esteja à frente da gestão de pessoas saiba exatamente como começar todo um processo de recrutamento e seleção. Então, quando a gente tem o início desse processo, a gente sabe, né, que é necessário ter ali um sinal. Bom, como que nós vamos saber, né, que realmente vai ser necessário começarmos toda essa condução de todo esse processo para admitir ou para contratar alguém? Então a gente tem lá como primeiro sinal o momento que é disparado, né, essa necessidade de um novo processo, quando nós temos justamente o preenchimento de uma requisição para novas contratações. Este é um instrumento que a gente precisa formular, criar ali, como até mesmo de uma maneira burocrática. É possível que muitos recursos humanos aí, vários departamentos de diferentes organizações, já tenham isso como um formulário pré-montado, né, justamente que fique disponível para que todos os outros gestores de todos os outros departamentos, de todos os outros setores que formam ali a estrutura da organização, tenham acesso a esse formulário e possam preencher para formalizar, né, a necessidade de uma nova contratação. Porém, isso não quer dizer que uma requisição para uma nova contratação obrigatoriamente deva se processar através de um documento, através desse instrumento. Em alguns casos, em algumas organizações, em algumas empresas, é possível até mesmo que isso seja estabelecido de uma maneira verbalizada, né, numa livre comunicação ali entre um gestor que identifica uma necessidade de trazer um novo profissional para atuar na sua organização, ali no seu departamento, no seu setor, mas o RH precisa, né, receber essa informação, receber esse indicativo de que realmente vai ser necessário conduzir todo o novo processo de recrutar e selecionar um novo profissional. Independente, né, se vai ser um recrutamento interno, externo ou misto, é indispensável que surja essa informação para que o RH saiba exatamente a hora de começar todo um processo. Então, nós vamos ter aí a manifestação, né, seja através de um documento escrito ou mesmo através de uma verbalização de um gestor de um determinado setor, dessa requisição para uma nova contratação, em diferentes momentos, de acordo com as necessidades próprias, necessidades internas ali da própria organização. Eu posso passar por um momento específico de que nós estejamos aumentando o nosso quadro de funcionários, né, nosso quadro de efetivos, dependendo, né, do volume de novos projetos ou novas demandas que a minha própria organização venha a atender. Pode surgir esse instante de agora nós precisamos ter uma força de trabalho mais volumosa, precisamos ter mais pessoas aqui trabalhando, ou até mesmo porque nós identificamos uma sobrecarga sobre os nossos funcionários e aí a quantidade de recursos humanos que existem ali na organização não está sendo mais suficiente para atender a toda a necessidade de trabalho que nós precisamos desenvolver e realizar aqui. Então é necessário trazer mais pessoas para formar o nosso time, a nossa equipe, ou simplesmente compor ali o nosso quadro de funcionários. Outra condição também que nós identificamos claramente, né, uma necessidade de uma nova contratação, é quando nós precisamos substituir alguém. Sabemos, né, que as pessoas elas podem se desligar, podem pedir sua demissão da organização. Alguns casos, infelizmente, né, as pessoas podem vir a óbito e aí o trabalho precisa continuar, a organização continua ali existindo. Então é necessário, né, substituir aquele profissional que antes ocupava um cargo e agora aquele cargo está em aberto. Precisaremos então trazer mais uma pessoa para trabalhar ali na nossa organização para assumir exatamente esse cargo. Uma outra possibilidade também é quando a gente se depara com a necessidade de expansão da organização. Nós podemos, a qualquer momento, ampliar o escopo, né, o core business da organização. Agora nós podemos trabalhar com esse outro tipo de serviço, a gente pode ampliar aqui a nossa área de atuação, mas para isso, para assumir novos desafios para toda a organização, a gente vai precisar também de uma nova qualificação de profissionais. Nós talvez precisamos até mesmo de um profissional que ainda não exista para atender esse tipo de desafio, para assumir a frente desse tipo de trabalho. Então vai ser necessário trazer um novo tipo de profissional que nós ainda não conhecemos, mas que já se revela ali necessário pela condição própria do que esteja sendo vivido na organização. E aí, quando a gente vai preencher, né, quando a gente vai manifestar uma requisição para a nova contratação, é indispensável que a gente conheça justamente
como que está o fluxo financeiro da organização. Eu sei que trazer um novo profissional vai implicar em novos custos, principalmente aí com os salários desse novo profissional. Então a gente precisa, né, informar a diretoria, informar a gestão da alta administração ali da organização, qual que está sendo o nosso capital social, qual que está sendo o valor atualmente investido para arcar com toda a folha de pagamentos. Será que realmente nesse momento que nós estamos passando, existe capital financeiro disponível para trazer novos profissionais, para contar aí com mais pagamentos a serem realizados? E a gente precisa também ter esse indicativo, ter essa permissão de que todo o acréscimo, né, precisa ser analisado, precisa ser devidamente planejado e permitido justamente por essa alta administração. Eu preciso ter essa permissão mesmo para trazer mais pessoas. E quando nós vamos preencher essa requisição, a gente precisa especificar, logicamente, para qual setor aquele profissional vai ser contratado, quais serão as atribuições desse cargo, as expectativas de desempenho que nós queremos para esse novo profissional que venha a ser contratado e, logicamente, o perfil profissiográfico, né? Como que nós queremos ter aí por expectativas de comportamentos, de habilidades técnicas, de domínio para execução de tarefas e, logicamente, as competências que esse novo profissional deva assumir. Portanto, quando a gente vai apresentar aí uma requisição para uma nova contratação, a gente tem ali a formalização, ainda que verbalizada também, né, quando é devidamente comunicado, das necessidades implícitas e as necessidades explícitas para trazer um novo profissional que venha a trabalhar na nossa organização. Lembrando, necessidades implícitas, né, aquilo que é subjetivo, né, aquilo que eu espero identificar no jeito de ser dessa nova pessoa que venha a somar no nosso quadro de funcionários efetivos, e necessidades explícitas, todas aquelas informações que eu consigo ter acesso numa simples descrição de cargo, sabendo, logicamente, que eu vou precisar contratar uma pessoa justamente para assumir aquele cargo que tenha ficado em aberto. Somente a partir da manifestação dessa requisição de novas contratações é que nós vamos então ter a permissão e a devida condição para começar todo um processo de recrutamento e seleção. E as informações levantadas nesse momento serão determinantes para sabermos como avaliar perfis, como comparar ali diferentes candidatos, especificamente no momento de uma seleção. Por isso, a importância de conhecer justamente esse instrumento, esse instante específico do processo, para conseguirmos planejar, conduzir aí toda a análise de todo um processo seletivo. E eu espero que essa breve apresentação, né, desse instante, dessa ferramenta, tenha ficado clara aí para os seus estudos, para a sua compreensão sobre a área de gestão de pessoas. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.